Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Separei dois cortes aqui que eu gostei muito, tá bem interessante, vale a pena você assistir esse vídeo até o final, porque ano que vem tem muita bomba que vai arrebentar. E o ano que vem tá bem aí, né? Só que a gente sabe que em janeiro quase nada funciona. As coisas vão começar a destraçalhar mesmo ali pro mês de março. Nem pro jornalista Glenn voltar a soltar as informações que ele tem, né? Mas a gente às vezes entende o que ele deve ter sofrido, as mensagens que devem ter chegado até ele, né? Bem feito. O advogado do Braga Neto, o Dr. José Luiz de Oliveira Lima, deu uma senhora entrevista na Globo News, em que ele trata jornalista militante como deve ser tratado. Me refiro mais especificamente à senhora Andréa Sadi, que tomou ali um sacode do Dr. José Luiz de Oliveira Lima. Esse doutor, eu li que a Carta Capital fez ali, pegou a ficha desse doutor, né, para ver quem que ele é. E a Carta Capital apurou, fez uma matéria sobre ele, falou que ele já foi advogado do José Dirceu, do doleiro Alberto Youssef na Lava Jato, do Pedro Guimarães, que chefiou a Caixa Econômica durante o governo Bolsonaro, e já foi até mesmo advogado do Roger Abdelmaci. Então esse advogado é um advogado figurão, é um advogado famoso, bem-sucedido, e me parece, pela entrevista, me pareceu muito seguro, me pareceu saber o que estava fazendo. E usou o tom certo, na minha opinião, com a Andréa Sadi. Ele, segundo também a Carta Capital apurou, esse doutor ele já foi crítico, ou pelo menos já foi crítico do Bolsonaro. Ele já escreveu artigos dizendo, inclusive, que o Bolsonaro fazia populismo rasteiro. Enfim, era um crítico do Bolsonaro, não sei se ainda é, mas isso foi apurado pela Carta Capital. E ele deu uma entrevista, uma senhora entrevista para a Globo News ontem, e ele chamou o Mauro Cid de mentiroso, mentiroso quanto mais. Ele foi muito, muito firme na entrevista dele e tratou os jornalistas militantes como eles devem ser tratados. Ele falou inicialmente, olha, não vai ter delação por parte do Braga Neto pelo simples fato do Braga Neto não ter cometido crime algum. Então, não há o que delatar. Ele falou, olha, o Mauro Cid prestou 11 depoimentos. A cada novo depoimento, ele mudava a versão. Inclusive, o advogado dava entrevista, daqui a pouco, de tarde, dava outra entrevista e mudava a versão. Isso aí a gente viu que aconteceu mesmo. E ele disse ainda que o Mauro Cid seria um mentiroso quanto mais, que no momento em que ele percebeu que perderia a sua delação premiada, ele teria então vindo com novos ingredientes não mencionados nas delações anteriores, e ingredientes muito substanciais, como, por exemplo, o dinheiro dentro da bolsa de vinho. Ou seja, era um ingrediente, uma informação muito relevante para não ter sido dita anteriormente. E como vocês sabem, para uma delação premiada valer, o delator ele se compromete a falar todos os detalhes. Tudo o que ele souber sobre o fato, ele tem que falar. Senão a delação dele não conta. Então, Mauro Cid agora veio com esse novo ingrediente dessa bolsa de vinho, que é um ingrediente muito substancial para não ter sido falado nas delações anteriores. E isso o doutor José Luiz de Oliveira Lima mencionou também na entrevista com toda a propriedade. Então ele disse, olha, como que ele pôde não ter mencionado essa circunstância nos 11 depoimentos anteriores? Como dar credibilidade a este homem? Disse o advogado. E dali, então, começou um bate-boca maravilhoso entre o advogado e a militante de redação, senhora Andréa Sadi. A Andréa pergunta, mas, doutor, você está dizendo que o Mauro Cid foi pressionado a fazer essa delação? Ela colocando em dúvida se o Mauro Cid foi pressionado ou não foi pressionado. Aí o doutor falou, sim, o Mauro Cid diz isso.
Ele diz expressamente que foi pressionado. Aí André Sadi fala, não, ele não disse isso não. Ele não disse isso não. Aí o advogado corta a Sadi. Fala, olha, como não, ô Andréa? Como não? Como que ele não foi pressionado? Você já se esqueceu dos áudios que a Veja publicou? Vocês lembram daqueles áudios do Mauro Cid? O Mauro Cid dizendo que ele estava sendo pressionado, que os policiais já queriam que ele dissesse as coisas, né, pré-definidas, coisas que eles queriam que o Mauro Cid dissesse, aí o Mauro Cid falava o que eles estavam querendo que fosse falado. Lembra desses áudios do Mauro Cid? Em que ele falou que ele tinha que dizer o que a polícia queria ouvir? Isso aí todo mundo ouviu? Aí o advogado imediatamente contestou André. Não, mas peraí, você não lembra daqueles áudios do Mauro Cid? Em que ele diz que ele estava sendo pressionado, que a polícia o obrigava a falar o que eles queriam? Aí a Andréa Sadi, muito, né, se fingindo de besta, falou, não, mas depois disso, depois desses áudios, o Mauro Cid foi chamado ao Supremo, né? Aí ele disse que não foi bem isso, não sei o quê, não foi isso aí que ele falou, ele foi ouvido pelo auxiliar do Moraes, ela até errou o nome, ela falou que o auxiliar do Moraes é o Fábio Shor. Isso aí, assim, foi até meio que um ato falho, né? Porque é claro que o Fábio Shor, ele atua como auxiliar do Moraes, mas ela errou o nome, né? Tem outros juízes auxiliares do Moraes, no caso o Fábio Shor é um delegado, né? Aí a Andressa diz, muito fingidamente, diz não, lá no Supremo, depois disso, o Mauro Cid disse que ele fez tudo de livre e espontânea vontade, que não teve pressão nenhuma, e patati patatá. E ela ainda completa, o que vale mesmo é o que é dito em juízo. Claro, tá todo mundo fingindo, né? É óbvio que o que ele diz em juízo, ele fala lá se borrando de medo. É claro que aquele áudio que vazou, que a Veja vazou, é um áudio muito mais autêntico, porque ali ele está falando o que está vindo do coração dele, e não o que ele está falando por medo por estar na frente ali do assessor do Alexandre de Moraes. O que tem mais credibilidade? Um áudio vazado do Mauro Cid, em que ele falou tudo espontaneamente, ou coisas que ele falou ali, imóvel, morrendo de medo, com as perninhas trêmulas, na frente do juiz auxiliar do Moraes? No que você vai acreditar mais? Aí o advogado, muito bom de conversa, muito bom de debate, olhou para a Sadi e falou, mas peraí, ô Sadi, peraí, aquela voz do áudio da Veja era a voz de quem? Era do Pato Donald? Ele falou assim mesmo. Aí ele diz, olha, o Mauro Cid disse textualmente que ele estava falando o que a polícia o obrigou a falar. Aí André Sadi, mais uma vez, fingidamente, vai e fala assim, mas doutor, então por que ele, o Mauro Cid, não falou isso quando estava na frente do juiz? Olha, nessa hora, o doutor, ele dá uma recostada assim na cadeira e fala, mas Andréia, ô Sadi, o cara ficou mais de 120 dias preso. O que você esperava que um cara nessas condições aí fizesse? Ele diz, olha, tem mais mentira na parada, porque não é o Braga Neto que procura o pai do Mauro Cid, mas sim o contrário. É o pai do Mauro Cid que procura o Braga Neto. E o próprio pai do Mauro Cid já deu depoimento dizendo que foi isso que aconteceu, e não o Braga Neto que o procurou. Ou seja, o próprio pai do Mauro Cid desmente o filho Mauro Cid. Então, assistam a essa entrevista e aprendam, principalmente vocês advogados, vocês políticos, aprendam como é o tom correto, como deve ser tratado o militante de redação. Então, ao que tudo indica, Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi um peão no jogo em que ele acreditou de coração que estava jogando, mas estava com a manete desligada. A saga de Lira, ou Juninho, começa em agosto, quando Flávio Dino atendeu um pedido do PSOL e suspendeu o pagamento das emendas impositivas até que novas regras de transparência fossem criadas. Lembrando, se é impositiva, o governo é obrigado a pagar, mas não quando se tem um STF tão atuante quanto o brasileiro e que agora controla até orçamento. Porém, onde passa um boi, passa uma boiada, e Dino foi lá e bloqueou as emendas individuais, as emendas PIX, as emendas de comissão, bloqueou tudo e esteja dito.
E galera, as emendas são tão importantes para os parlamentares, principalmente os do Centrão, que nessas eleições os políticos de centro que gastaram mais emendas foram os que mais se reelegeram. Ou seja, cortar essa grana dessa galera é decretar a morte política de muitos políticos profissionais. Logo, uma decisão muito pesada essa do ministro. A decisão foi pesada, por favor, viu? Eu não quero ser presa ou processada. Mas não se engane quem acha que Dino tomou a dianteira nessa mega briga sem respaldo. O plenário da Suprema Corte não só referendou a decisão do Dino, como também deixou claro que a atitude do ministro era um freio de arrumação na distribuição de emendas. Por lá no Supremo, você já sabe, né? Ninguém solta a mão de ninguém. O Congresso até ameaçou dar um berreiro, sabe? Mas antes fizeram a boa prática. Eles recorreram pro STF. E o que ministros do STF fazem quando tem que decidir sobre decisões de outros ministros do STF? Eles mandam você comer seu fandangos embaixo da cama, sabe? Fica caladinho. E assim, Barroso ignorou o recurso da Câmara. Então o tempo foi passando. E nesse tempo, o prazo para que o governo aprovasse suas medidas impopulares também, como o pacote fiscal e a tributária. No pacote fiscal, assistimos o corte de gastos e foram colocados itens como trava para o aumento do salário mínimo, que a Miriam Leitão diz que é bom. Juro. O endurecimento no acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, que atende pessoas com deficiência e idosos em vulnerabilidade social. A obrigação da biometria cadastrada para continuar a ter acesso a benefícios sociais, como o BPC, aposentadoria, pensão, só dificultando sua vida. Além de também restringir gradativamente o recebimento do abono salarial, que é aquele 14º salário que quem ganha até 2 salários mínimos leva no final do ano. Lula pretende com esse pacote de gastos economizar cerca de 70 bilhões de reais, fazendo doer na carne do mais pobre. E enquanto isso acontece, Lula libera 34,4 bilhões para artistas mamarem na Lei Rouanet. Mas entenda, artista feliz com o governo não faz vídeo ridiculamente cringe sobre a Amazônia, por mais que em 2024 ela esteja em seu grau mais elevado de queimadas. Pode reparar, estão todos em silêncio. Acabou o descontentamento. Acabou. Bom para os artistas. Triste pro pessoal que recebe o BPC. Inclusive aquele menino que subiu a rampa com Lula. Pessoal, tô usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC. Mas além do pacote de corte de gastos, era preciso que a Câmara regulamentasse a reforma tributária brasileira, que nos entregará o maior IVA, que é a sigla para Imposto de Valor Agregado, que substituirá o PIS, COFINS, CMS, ISS e IPI e será aplicado a partir de 2027. Um presentinho de grego deixado por Lula para o próximo governo, que se Deus quiser não vai ser o dele. Então, a situação era o seguinte, o governo mandando pautas ruins para o Congresso e o Congresso sem emendas dizendo que não tem interesse em votar isso aí não. Tô sem motivação. Era hora de negociar. Se o Flávio Dino pediu regras para liberar o orçamento, porque, como eu disse, ministro do STF agora controla o orçamento da União, bora correr para fazer essas regras. E foi assim que a Câmara e Senado se reuniram e criaram a Lei das Emendas, propondo novas regras de transparência e ainda criando instrumentos que restringem o governo de bloquear esses recursos. Espertinhos. Lula sancionou o projeto sem nenhum veto. E isso significa que ele concordou absolutamente com tudo que estava ali. É o famoso trato feito, bate aqui. Projeto aprovado, o Congresso entendeu que as novas leis só valeriam para o próximo ano. Vira uma brecha. Véspera de votação onde o Lula queria a aprovação do pacote de corte de gastos e CREO. Mas foi muito mais CREO do que você pensa. Logo no início de dezembro, o Dino liberou as emendas, mas colocou um adendo. As emendas deveriam ser liberadas após um plano de trabalho e identificação nominal do parlamentar que fez a solicitação. Porém, a Advocacia Geral da União, a AGU, que, ao meu ver, virou um puxadinho do governo, que fez o Google parar de publicar as cotações do dólar e fica perseguindo fake news na internet. Com todo respeito, moço da AGU, tá? Tô falando aqui com todo respeito. Então, essa AGU recorreu da decisão do Flávio Dino, pedindo que ele reformasse justamente esses pontos. O que o Flávio Dino respondeu que não, obrigado, vai ficar do jeito que tá. Bom, mas pelo menos a AGU tentou.
Né, Congresso? Se não tem tu, vai tu mesmo. E nesse cenário que eu acabei de relatar para vocês, o Lula derramou bilhões e bilhões em emendas parlamentares, tanto para deputados quanto para senadores. Pra vocês terem uma pequena noção, em 20 dias o Lula pagou 8,3 bilhões em emendas. Mas quisera eu que parasse aí, porque tem aquele negócio de chorinho, né? Você vai pro chorinho. Nas horas que antecederam a votação, o Lula estava oferecendo 5 milhões extras em emendas para os deputados votarem o corte de gastos, e já para os senadores o valor extra chegou a 12 milhões de reais por um voto. E vem cá, o Brasil já esqueceu que o escândalo do mensalão era justamente a compra de votos dos parlamentares que votassem junto com o Lula? Temos aí, na manchete do jornal, uma espécie de mensalão legalizado, agora com pagamentos de emendas parlamentares. E tá tudo bem? Que doideira isso. Mas, galera, funciona demais, porque mesmo blindando os ricos e botando no fiofó dos pobres, o corte de gastos, assim como a tributária, foram aprovados tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. O plot twist foi o que aconteceu logo em seguida. No dia 20 de dezembro, sexta-feira, o Congresso aprovou o corte de gastos e promulgou a reforma tributária. No dia 23 de dezembro, segunda-feira, primeiro dia de trabalho pós-votação, o Dino vai lá e bloqueia novamente as emendas. Agora as emendas de comissão, no valor total de 4,2 bilhões de reais, e pediu que a Polícia Federal investigasse os repasses e os pedidos de repasses feitos nessa modalidade. A Polícia Federal atendeu de bom grado e já abriu um inquérito para investigar toda essa situação. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou quem é a Polícia Federal no Brasil, a mando do STF. Fim. E eu te contei tudo isso pra chegar nesse ponto da história e você entender a dimensão que tá essa treta. Na denúncia oferecida pelo PSOL, que levou Dino a esse bloqueio das emendas de comissão, o partido cita que 9 indicações dessas emendas foram a favor de Alagoas, estado do Lira, e que o PSOL apontou ser ilegal. Lembrando que PSOL é o partido do Glauber Braga, que teve o parecer para a cassação de mandato aprovado e que, em seu julgamento no Conselho de Ética, acusou o Lira de estar articulando a sua cassação. E você vai ser cassado, viu, filho? Porque não pode bater em gente dentro do Congresso. Não pode. E esse é só um detalhe que eu achei relevante, porque no mesmo dia que o Dino atendeu o PSOL, o Glauber Braga foi até o UOL dizer que esperava que o Lira fosse responsabilizado. Ou seja, pedindo por justiça, mas com um cheirinho de vingança, né? Oh. Mas eis que o problema começa a se desenhar, porque apesar do PSOL do Glauber Braga ir lá e apontar o dedo pro Lira, o que levou o Flávio Dino a pedir uma investigação da Polícia Federal sobre o caso, o governo Lula, através do ministro da Casa Civil, Rui Costa, não viu irregularidade nenhuma no negócio das emendas e autorizou o repasse dos valores. Dada essa situação, não seria errado presumir que o Lula é uma espécie de testemunha do Lira, já que seu ministério analisou o pedido de emenda e liberou por não ver nenhum problema, certo? Eu disse um ministério. Calma que tem mais. Nessa sequência, o Lira foi se reunir com o Lula logo após o Natal. E aí chamou os líderes partidários para defender que o Dino liberasse as emendas da comissão, já que os repasses foram feitos dentro do que foi acordado entre os poderes em uma reunião feita há 3 semanas atrás e que tudo passou pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Logo, se tinha alguma irregularidade, ou o Lula concordou com elas, ou eles não sabiam que não poderia ser feito daquela forma, e mesmo assim foi feito. No dia 26 de dezembro, Lira então respondeu a Flávio Dino, pedindo a liberação das emendas, dizendo que o ofício com as indicações de para onde iriam as emendas de comissão foi assinada por 17 líderes partidários, incluindo o líder do governo, José Guimarães. E que, além disso, os pagamentos só foram feitos depois do parecer favorável da AGU, da Casa Civil e das análises de 4 ministérios do Lula. Fazenda, do Tachad, Planejamento, da Simone Stepp, Orçamento, Gestão e Inovação, da Esther Dewick e Relações Internacionais, do Alexandre Padilha. Meu filho, de um jeito ou de outro, o Lira tá puxando o governo pro palco junto com o Congresso. E só para constar, o encontro do Lula com o Lira foi a pedido do próprio Lula, que teria dito pro Lira não ficar preocupado, não, porque ele não estava pretendendo promover uma perseguição política em cima do cara. Lira, por sua vez, disse a Lula que o governo, através de seus ministros, deveria vir a público dizer que tudo foi acordado entre eles, o que não aconteceu até agora. Mas, em resposta ao pedido de desbloqueio das emendas, Flávio Dino respondeu que...
Você é burro? Não, mentira. Se bem que Flávio Dino disse que a Câmara não mostrou em momento algum que segue as regras estabelecidas por ele. Então, para não ficar difícil, o ministro Dino formulou um questionário a ser respondido pela Câmara, só para ter certeza que eles iriam entender o que ele estava pedindo. E eu achei isso muito humilhante. Nu! Além disso, Dino deu um prazo de resposta para a questão no melhor estilo. Valendo. E é nesse momento que entra um fato curiosíssimo até o momento, sem nenhuma resposta. Flávio Dino pediu que fossem anexadas as atas da reunião das comissões onde foram discutidas a destinação dos recursos. Porém, a Câmara respondeu que essas atas não existem, já que nunca foi estipulado que para a destinação dessas emendas, uma reunião de comissão deveria ser realizada. Mas foi aí que a Câmara, através do Lira, deixou a pergunta de 1 milhão de esbanjas. Por que o Dino está cobrando isso apenas da Câmara, sendo que o Senado recebeu os mesmos recursos e passou pelo mesmo trâmite? Por que não há exigência para com o Senado e apenas com a Câmara dos Deputados? O problema é a destinação do dinheiro ou uma Câmara rebelde que não é submissa à Corte como o Senado? Essa última pergunta aí é só minha mesmo. Mas esse negócio é sério, galera. Se o problema é a falta de transparência na aplicação do recurso, por que o Senado está passando mais batido que o Godinos na aula do professor Girafales? Não parece absolutamente arbitrário? Só perguntando. Entre um acontecimento e outro, a Advocacia Geral da União, que no início do mês, antes da votação das casas, havia pedido para o Dino que reformasse sua decisão sobre a liberação de emendas, agora diz que não vai recorrer da decisão do Flávio Dino. Deixa bloqueado. Já a rede estatal não oficial diz que esses 4 bilhões em emendas já era e que o clima entre os deputados agora passou de vamos pressionar o Supremo para ele não interferir em política orçamentária para medo de ações da Suprema Corte, que de fato se tornou um poder supremo e decide sobre qualquer assunto que eles tiverem a fim de julgar. O STF mandou o Congresso pegar uma moedinha e quando ele abaixou... E eu sei que nesse momento parece uma vitória e tanto do Dino, que é ex-ministro do Lula. Além de uma vitória para o próprio Lula. Mas novas votações virão ano que vem. E não esqueceremos tudo o que foi dito e feito nesses últimos dias, apenas com o interesse de proteger o dinheiro do cidadão. E não uma revanche política em cima de desafetos. Claro que não, né? Por esses motivos, estaremos de olho. Mas que ficou parecendo que o Dino destravou as emendas para o Lula conseguir a aprovação do seu pacote de gastos. E depois de aprovado, ele correu para bloquear de novo? Isso ficou parecendo. Mas eu posso estar errada. Afinal, isso não corresponderia com o Estado de Direito em uma democracia. Logo, provavelmente, isso foi só impressão minha. Né? E enquanto a rede estatal não oficial, a Rede Lula, fala 23 horas e 50 minutos sobre Flávio Dino e como ele é lindo e perfeito, eu disse lindo, eles reservaram alguns minutinhos para informar que Lula 3 causou o maior rombo da história nas estatais federais, passando por muito o famigerado governo da Mãe Sapiens 2. Mas é claro que eles... É isso aí, pessoal. Esse é o Brasil que eu não queria, né? E tem o tal do talha-ferro, tá com medo de ser preso. Isso fica como um recado para qualquer um que tentar trair os caras. Obviamente que todo tirano faria isso, né? Sem a menor sombra de dúvidas, todo tirano faria o que esse cara tá fazendo. Porque se tem alguém ali dentro e esse alguém não concorda com aquilo, e em algum momento ele pensar em trair o sistema, ele vai lá sem o menor remorso e, como se diz, né? Corta-lhe a cabeça, aquele filme do Alice no País das Maravilhas, né? Sem o menor remorso, sem a menor misericórdia. É assim que eles fazem para mostrar para quem está lá dentro também trabalhando junto com eles que eles não aceitam traição, que não é uma traição, né? Traidor mesmo são eles que estão traindo a pátria e destruindo o país por interesses próprios deles. Não é por dinheiro, não é.
Não é dinheiro, é poder. Tudo isso é pela sensação do poder, né? Que nem poder é, né? É a sensação do poder. Porque se esses caras fossem poderosos, eles não, a história mostra que 90% deles tiveram fins trágicos. E quem tem poder não tem fim trágico. Imagina uma pessoa que tem poder, tem um fim trágico, é complicado, é difícil. Ou aquele homem negócio do seguro lá dos States. Era um cara, estou aqui apoiando, jamais, né? O que o cara chegou pelas costas dele e fez o que fez. Mas ele era um cara poderoso, né? Tinha ali ao seu dispor ali quantas seguranças fosse necessário, fosse possível. E de repente, em um descuido, né? Provavelmente ele recebia muitas ameaças. Em um momento de descuido, o cara foi lá e fez o que fez. E o poderoso foi pro barro. Não sou a favor do que foi feito, né? Não sou de maneira alguma. Mas é o que acontece aí com alguns poderosos. Outros têm outros tipos de fins, né? Mas geralmente o fim deles, na maioria das vezes, são todos trágicos. E a gente só quer ver o país liberto, né? Não vou torcer aqui para que ninguém tenha fim trágico, jamais, mas sim torcer para que o nosso país tenha a liberdade que a gente sabe que o país tem que ter, né? Cada dia que passa a gente vai vendo o que vai acontecendo, cara. Era algo assim inacreditável, né? Não tem como. O Barbudinho vai ficar aí uns 4 anos e não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo deles fazer o que eles estão querendo fazer. Na verdade, eles fizeram com 5, 6 meses de governo Barbudinho. E agora a gente já está num estado assim mais crítico que Venezia, né? Mais crítico que o verde lá, porque o verde lá tem as maquininhas que mostram quem realmente ganhou. A gente não tem mais nem isso. Olha o estado em que o Brasil chegou. Surge revelação grave envolvendo o cunhado da jornalista Daniela Lima. Rapaz. A deputada Carla Zambelli protocolou nesta sexta-feira uma representação no Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União para apurar possíveis irregularidades no uso de recursos públicos pela Ancine, Agência Nacional do Cinema. A parlamentar aponta indícios de desvio de finalidade na aprovação de projetos ligados a Ibira Machado, cunhado da jornalista Daniela Lima da Globo News. É a turminha do amor, né? Da honestidade. Honestidade, amor, entre outras bondades, né? De acordo com Zambelli, a empresa descoloniza filmes pertencentes a Machado. Teria recebido 576 mil para 3 projetos que estariam habilitados em outras propostas no edital. Produção do Cinema 2023, a deputada afirmou que as aprovações configuram desvio, abre aspas, desvio de finalidade com a utilização de recursos públicos para fins que beneficiam interesses privados. Você vai voltar a comer picanha. Você vai ver aeroporto cheio novamente. Então tá aí, né? A máscara caindo. E o pobre foi enganado, né? O pobre que acreditou foi enganado por essa dona aí.